E então, essa 10ª turma, que esse treinamento ele tem proporcionado, tem viabilizado com que a gente leve conteúdo relevante para o desenvolvimento das atividades dentro do segmento de panificação com maior facilidade. Eu acredito que isso seja um dos bons legados do que nós estamos vivendo com a questão da pandemia, que é um grande desafio que nós todos estamos enfrentando, mas nós temos que estar desenvolvendo habilidades e nada melhor do que estar buscando conhecimento e informação para que a gente possa desenvolver a forma com que a gente trata os assuntos no dia a dia com mais critério e, com isso, a gente possa realmente ser profissionais cada vez mais preparados. Nós temos uma turma de quase 70 pessoas para participar desse treinamento, temos empresas e participantes de várias regiões do Brasil, e essa troca de experiência que esse treinamento permite é muito importante. Eu vou já sugerir que vocês liguem as câmeras, nós vamos estar participando desse treinamento e tem uma série de exercícios importantes e, em função do número, nós vamos estar desenvolvendo um formato de apresentação durante o nosso treinamento. Vou passar a palavra para a Gilda para dar as boas-vindas e aí a gente dá sequência ao nosso trabalho. Gilda, com você. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Me ouvem bem? Sim, Gilda. Obrigada. Gilda, muito bem. A Catherine está com problema no som, vou tentar falar com ela aqui no privado. Eu não estou com problema no som, não. É Catherine. Ah, sim, a Catherine. Temos uma xará minha aqui, então. Tá joia. Começamos bem. Gente, para resolver, nós temos. Esse é o lugar certo, né? Desenvolvendo e aprendendo e resolvendo. Gente, muito prazer. Nós vamos ter a oportunidade de nos conhecer. Eu me apresentei lá no grupo de WhatsApp. Eu acredito que alguns de vocês não tiveram a oportunidade de ver essa apresentação, onde eu, inclusive, solicitei, como o Márcio sinalizou, que nós íamos fazendo num formato de apresentação para que a gente possa se conhecer. Nós temos uma turma grande, nós estamos começando neste momento com 37 pessoas e as adesões e as chegadas estão aqui nos bastidores acontecendo, mas nós temos aí a necessidade de nos conhecermos, de sabermos de onde você vem, quem é você, no que faz na sua empresa e o que você tem de expectativas nessa formação, né, nessa visão de gestão de pessoas, sim. Mas queremos que você coloque isso para a gente no grupo, porque nós vamos ter espaço para ouvir todos, nós precisamos dar sequência nos conteúdos, e aí, de qualquer forma, aqui neste modelo, neste início, nós vamos ter a opção de escrever lá no WhatsApp com calma, olha, eu sou fulano, eu faço isso, né? De uma forma sucinta, mas que você possa colocar. E nós vamos buscar você aqui na tela, e durante a semana você vai ser apresentado aqui, a gente saber quem que é. Aqui a gente consegue ver o Jefferson Brufato, o Rafael Oliveira, Nayara Sampaio, Beatriz Cabral, Pedro Melo. Nós temos o Galaxy A31 aberto aqui, nós não sabemos ainda quem é você, nós vamos pedir que você possa abrir lá o campo onde tem participantes e você vai encontrar lá em inglês more, aí você vai apertar essa setinha azul e lá você vai encontrar rename ou renomear. E você vai escrever o seu nome, para que nós saibamos que é você que está aí, e qual é o seu nome por detrás desse dispositivo, tá bem? Então, essa primeira sugestão é justamente para a gente saber quem são as pessoas e chamá-lo pelo nome, à medida que nós formos interagindo aqui durante a semana, viu? Então, eu me apresentei no grupo, quem teve a oportunidade de ver, sabe lá, eu sou parceira do Márcio nesse trabalho, e nós fazemos isso com grande alegria, já mais do que, vamos dizer aí, as 10 turmas, como disse o Marcelino, mas também com o prazer de estarmos nesse ambiente de consultoria, nesse espaço de trabalho, no desenvolvimento de pessoas, que é o meu caso, junto com mentorias e trabalhos individuais, e trabalhos de equipe, e com a liderança, e os trabalhos na gestão empresarial, além da sucessão familiar, que é um ponto, né, que nós também trabalhamos, desenvolvemos conteúdo para essa área.
Nós queremos dizer boas-vindas a todos vocês e eu, durante o trabalho aqui, em muitos momentos, vou precisar ou vou convidá-los, ou convidá-la ou convidá-lo a participar de algo que nós tenhamos. Nós temos exercícios que vão acontecer, nós vamos ter momentos em que iremos para salas separadas e vamos ter espaço de trabalhos que serão com números menores de pessoas e depois voltaremos para o nosso grande salão, onde nós vamos falar dessas tarefas ou desses trabalhos que fizemos aqui de uma maneira mais abrangente. Nós contamos em poder ver vocês todos os dias aqui e vê-lo na tela. Não é isso, Márcio? Não é isso, Marcelino? Exatamente. E aí nós vamos conseguir ter todos aqui. Quem tiver os problemas naturais da questão de conexão, vão nos acionando aí pelo WhatsApp, pode nos chamar no privado. A Kathleen está na ativa, apesar de que ela fique ali nos bastidores resolvendo, em algum momento precisando, vocês podem fazer contato comigo, com o Marcelino, e nós vamos nos ajudando. No grupo também, porque nós estaremos atentos a isso. E a participação, o coração aberto, e a liberdade de perguntar, de falar, de se posicionar, quando for o momento para isso, todos vocês terão. Sejam muito bem-vindos e bom trabalho para nós todos. Muito obrigado, Gilda. Para continuar com a apresentação da nossa equipe, Marcelino, você quer oficialmente dar umas boas-vindas para a turma? Bom, quero aproveitar aqui esse espaço para agradecer a confiança, né, na equipe, a confiança no nosso trabalho, agradecer a todos. Boa parte dos alunos eu já conheço. Para quem não me conhece, eu sou diretor comercial na Márcio Rodrigues. Se o assunto for consultoria ou conversar sobre o trabalho nosso com um pouco mais de detalhe, podem ficar à vontade para me chamar no privado ou no próprio grupo, para a gente conversar, esclarecer. Esse é o meu papel. Também sou consultor estratégico na Márcio Rodrigues e aqui no curso estou aqui como um suporte, um apoio. Se vocês tiverem algum problema de tecnologia, de conexão, podem me chamar aqui também. Obrigado, bom curso a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigado, Marcelino. A Kathleen, por favor, se apresente. Não vi onde é que a Kathleen está aí na tela. Olá, boa noite, turma. Aqui é a Kathleen, eu sou assessora de comunicação da Márcio Rodrigues e também dou apoio nos cursos, né, presenciais, que no momento não é possível, mas nos cursos virtuais, também dou apoio na plataforma do EAD. Sou jornalista, fotógrafa e design gráfico, também apareço às vezes lá com conteúdos nas redes sociais da Márcio Rodrigues, e eu vou ser o apoio de vocês durante essa semana. Qualquer coisa que precisarem, eu estou lá como administradora no grupo. Em breve vou conversar com vocês aí também no particular para poder entregar o certificado de cada um, tá bem? Obrigada e tenham um bom curso todos vocês. Obrigado, Kathleen. Bom, nós vamos iniciar o conteúdo. Eu vou compartilhar a tela para ficar mais fácil para que a gente possa acompanhar. Eu postei no grupo do WhatsApp esse conteúdo que eu vou estar utilizando durante o curso, e nós vamos utilizar esse grupo de WhatsApp para estar reforçando o conteúdo para vocês. Durante a minha fala, ou a fala da Gilda, querendo fazer interrupção para poder estar fazendo algum questionamento, vocês podem ficar à vontade. Tanto podem interromper e fazer o questionamento, quanto pode colocar pelo chat esse questionamento para que a gente possa estar trabalhando. E durante essa semana nós vamos estar repassando o conteúdo, nós vamos estar discutindo também através de alguns exercícios, alguns estudos de caso. O foco principal é trabalhar a formação de líderes, a gestão de pessoas, né? Esse é um grande desafio que nós temos no dia a dia. Algumas pessoas nascem com uma habilidade muito diferenciada, mas a gente precisa estar sempre desenvolvendo as nossas habilidades técnicas, as nossas habilidades com as pessoas, e o propósito desse treinamento é trazer conteúdo e ferramenta que possa estar contribuindo para o desenvolvimento da atividade de vocês. Eu vou estar compartilhando a tela para que a gente possa seguir o conteúdo. Então, vamos iniciar os trabalhos. Márcia, aproveita aqui para dizer que Carlos Andrade está aparecendo sim, já conseguimos te ver, viu? Ah, tá. Bom, nós já
Alinhamos sobre a questão da apresentação, de estar colocando a apresentação no grupo de WhatsApp, mas eu também coloquei um formulário para vocês estarem respondendo. Nós precisamos que vocês preencham esse formulário, está no grupo do WhatsApp, para que a gente possa administrar a presença de vocês no treinamento. Esse conteúdo vai estar sendo gravado e nós vamos estar disponibilizando para vocês estarem fazendo qualquer revisão ou a necessidade de estar visualizando, mas esse conteúdo não fica disponível de forma indefinida, né? Nós deixamos essa semana para vocês fazerem a revisão e até o próximo encontro, ou seja, nós deixamos por cerca de 10 dias e depois nós retiramos do ar esse conteúdo, porque o propósito desse treinamento é o treinamento ao vivo, é a interação, é a gente estar participando e estar realmente vivenciando, mas ele vai ficar gravado e vai estar disponibilizado para vocês cada aula, desde que tenha um prazo. Na nossa atividade, nós temos algumas empresas que são parceiras nossas no desenvolvimento do nosso trabalho, e hoje os grandes parceiros que nós temos é a Prática Fornos Equipamentos, uma empresa diferenciada no mercado em relação à questão de equipamentos. A Casa Sol Embalagens, uma outra empresa parceira nossa desde o início dos trabalhos da metodologia Propan. A Tecnoweb, que é uma empresa de software, onde permite que a gente tenha acesso à informação e discuta a informação com o mercado, para que a gente possa estar dando suporte na parte de gestão das empresas. A CAC Group, que é uma empresa de automação para o setor de panificação. E a Ricone Alimentos, que é uma empresa que fabrica ingredientes e pré-mistura para a panificação. É uma empresa já há 5 anos parceira da Márcio Rodrigues, da metodologia Propan. Bom, o conteúdo do treinamento que nós vamos estar desenvolvendo essa semana, ele segue esses 10 tópicos, né? O primeiro é gestão estratégica de pessoas aplicada na prática. Depois nós vamos ver sobre inteligência competitiva, processo decisório, gestão de equipes, habilidades chaves para a liderança, habilidades de negociação, plano de trabalho, plano de ação, ferramentas de gestão de processos, gestão de conflitos e gestão de rotinas. Bom, nós temos aí algumas questões que nos motiva a participar de um treinamento como esse. Vou passar a palavra para a Gilda para ela fazer uma introdução sobre o que motiva as pessoas nessa questão do papel do líder. Gilda, com você. Então, essa é uma pergunta boa, né, Márcio? O que é que faz com que as pessoas tenham a necessidade de um curso gestão de pessoas e liderança, por exemplo? O que é? O papel de gestão de pessoas cada vez mais é importante dentro das empresas. E elas, sendo pequenas ou grandes, demandam situações que são de liderança. E sejam elas pequenas ou muito grandes, elas vão precisar que quem está no papel de liderança atinja resultados. E que quem vai atingir resultado precisa de processo. Quem segue processo precisa compreender como fazê-lo. E aí nós começamos a puxar um fio de meada que vai para muita extensão, muito longa. Então, nós temos aqui algumas sugestões de por que nós pensamos num curso voltado para isso, até pela vivência, pelo dia a dia que temos em que as pessoas precisam dessa ajuda, desse apoio e dessa visão diferenciada, porque às vezes atuam diariamente, elas conseguem entender a necessidade que tem de fazer algo, mas muitas vezes não conhecem um caminho mais simples ou um caminho possível, já que muitas vezes não tiveram tempo para uma formação voltada especificamente para aquilo. Então, a gestão de pessoas que tem aí, ela é fundamental para apoiar os objetivos estratégicos da empresa e também para cumprir a missão dela. Né? Tudo que nós dissermos sobre aquilo que a empresa tem de missão, ou de propósito, ou de objetivo, vai passar pela necessidade de ter uma gestão de pessoas. De uma forma simples ou sofisticada, vai precisar, sim, para atingir qualquer objetivo estabelecido. Que ela é essencial para o equilíbrio de expectativas naturais na relação empresa e pessoas, aí nós já começamos a entrar naquilo que a gente chamaria de sofisticado. Qualquer lugar, mais simples que seja, precisa que nós tenhamos uma tratativa com pessoas, que a gente possa compreender a importância, o lugar
e o momento em que nós vamos tratar aquilo que é das pessoas e aquilo que é do resultado, né? E essas duas coisas se fundem, pessoas que caminham para o resultado, e isso é importante, e a gestão dessas pessoas que vai proporcionar chegar a esse resultado. Essencial para o equilíbrio de expectativas naturais, mas também aquela que vai contribuir para a gestão da qualidade, da produtividade e dos processos operacionais, que não deixam de passar pela visão de que as pessoas, se elas reagem dentro de um ambiente de produtividade com mais ou com menos motivação, ou com mais ou com menos prazer, nós vamos ter resultados também diferentes disso. Desenvolver métodos para melhorar o desempenho individual e o coletivo é parte da gestão de pessoas, sim. Captar, desenvolver, reter talentos, ou seja, captar, buscar, desenvolver e depois manter. Porque muitas vezes uma das queixas dentro das empresas é que trouxemos pessoas muito boas, conseguimos mantê-la no aprendizado, ela conseguiu chegar a um nível bacana, quando ela estava pronta para decolar, eu a perdi. Essa é uma queixa. Então, a retenção de talentos, que é essa pessoa que chegou e você preparou e, de repente, o mercado teve de graça essa pessoa pronta, o que fez perdê-lo? Será que a gestão de pessoas tem a ver com isso? Totalmente. Então, desenvolver, implantar e gerenciar processos para motivação, envolvimento e comprometimento das pessoas. Isso tem a ver com gestão de pessoas e com liderança. Favorecer um ambiente de trabalho harmônico, que é aquilo que nós chamaríamos de uma possibilidade de haver uma conversa no ambiente em que existiu uma espécie de conflito ou uma situação de inconformidade nas relações. Tem espaço para isso? Ou não tem esse espaço e a coisa morre no ar entre as pessoas mesmo? E aí fica estabelecido o quê? Um campo de guerra, uma situação inadequada, um ambiente que torna desconfiável para todas as pessoas que trabalham ali, que a qualquer momento algo possa acontecer, mas também não tem um canal de voz, não tem alguém que guie. Como é que funciona? Essa é a gestão de pessoas na sua atuação, poderia também estar dentro dessa linha de trabalho. Gerir mudanças organizacionais que envolvem pessoas e processos, ou seja, a gestão de pessoas vai atuar em vários aspectos do funcionamento da empresa, trazendo aí, vamos dizer, o que nós chamaríamos de, pelo menos, ideal de conformidade nas relações entre empregado e empregador, resultado e pessoas, e processos e produtividade. Ok. E aí, Gilda? Mas também nós ainda temos isso, né, Márcio, que é a questão do cenário. E eu gosto de fazer esse comparativo, que é o que mostra um cenário atual que nós temos a respeito dessa visão de pessoas e a visão de liderança. Enquanto as empresas estão buscando pessoas que saibam liderar, buscando pessoas que queiram assumir responsabilidades gerenciais, nós vamos ter aqui também aquele ambiente de candidatos ou pessoas que estão disponíveis, mas com a falta de vivência, com a inexperiência de liderar, de conduzir equipes, ou mesmo com uma vivência de gerenciar processos, mas com medo ou com receio de enfrentar grupos grandes de pessoas ou grupos que trabalham com a sua conformidade voltada para o resultado. E aí, na hora que essa pessoa chega, mas tem visão de resultado, no entanto, não tem coragem e enfrentamento para lidar com pessoas, aí também essa pessoa está se apresentando sem a experiência que a empresa precisa, porque não só para o resultado ela precisa, mas alguém que saiba guiar essas pessoas ao resultado, e tem diferença nesse aspecto. Buscando pessoas, enquanto as empresas estão nesse caminho de buscar pessoas que queiram assumir responsabilidades gerenciais, nós temos as pessoas com potencial, mas que recuam diante dessa responsabilidade ou do cargo. Isso é muito comum também, porque nós temos, às vezes, aquela oportunidade em que você, gestores que estão aqui, pessoas que estão há mais tempo ou que têm lideranças acima das médias gerências, em que você viu alguém na sua equipe e gostaria que ela assumisse um lugar, porque ela tem as competências que você enxerga, e entre elas, por exemplo, a confiabilidade, idoneidade, responsabilidade, envolvimento, carinho com a empresa, gosta de estar ali, tem vivência, está lá há quanto tempo, é prata da casa, e de repente você chama essa pessoa para ofertar a ela, pensando até que essa hierarquia, esse lugar de liderança fosse dar a ela, encher os olhos dela, e ela fala, olha, eu fico feliz com tudo isso, mas eu não quero assumir essa responsabilidade.
Então, às vezes, acontece isso sim, e nós ficamos, como empresa, por exemplo, assim. E o que será que acontece? Eu tenho que formar e preparar essa pessoa? Ou o que eu vou insistir? Eu espero mais um pouco? Bem, aí dá-se um tempo, espera mais um pouco, torna a dizer, e essa pessoa se mantém no mesmo lugar. A decisão dela é: não quero responsabilidades gerenciais. E aí nós vamos achar vários motivos: aqueles que têm medo, aqueles que poderiam ser preparados, aqueles que não querem assumir responsabilidades, aqueles que estão tão acostumados a ver pessoas crescerem, mas não veem mudanças, né, internas, porque não tem um propósito diferenciado lá na Constituição dos cargos, dos salários, das mudanças de comportamento. Então, essas pessoas podem fazer escolhas por vários motivos. E aí nós vamos tratar isso aqui na gestão de pessoas para nós descobrirmos qual é o caso daqueles que conosco trabalham e que muitas vezes deram esse tipo de resposta. O que será que levou as pessoas? Mas essa é uma reflexão bem individual, bem pessoal. Carência de candidatos aos cargos de comando, por exemplo, não haver essas pessoas que tenham coragem, pelo medo, pelo despreparo emocional, pelo receio de enfrentar, como foi falado lá no início, até pela via da experiência, ou muitas vezes ela está preparada, tem um currículo bacana, mas ela não tem o preparo e se sente fragilizada quando vai enfrentar um grupo de pessoas, por exemplo, que tenha mais vivência ou mais experiência na área. É o caso, por exemplo, dos ambientes de produção voltada para o fabril mesmo. Por exemplo, no caso das empresas de panificação, nós poderíamos dizer do ambiente de produção. Muitas vezes alguém que vem com uma vivência anterior, até industrial, mas na hora que chega no ambiente da padaria, tem ali lideranças prontas, porque já sabem fazer seu negócio tão bem, seu trabalho tão bem, e faz o melhor pão, e tem todo um status, e essa pessoa, junto com um grupo já formado ali, conseguem minar ou intimidar a chegada dessa pessoa que tem menos preparo emocional, menos força para enfrentar pelas próprias questões. Nós vamos falar disso aqui um pouquinho, porque tem a ver com aquilo que é nosso e que precisamos desenvolver no ambiente de liderança, ou quando estamos à espreita de um lugar assim, ou pleiteando um lugar assim, ou já dentro de um lugar assim de liderança. No caso também, as empresas têm as oportunidades, mas aí muitas vezes tem pessoas que não têm conhecimentos fundamentais, ou os candidatos têm apenas o conhecimento fundamental e lhe falta a escolaridade, ou lhe falta aquilo que é necessário. Por exemplo, muitas vezes estamos com uma central de produção, precisamos de um engenheiro de alimentos, precisamos de alguém com vivência na área de formação específica, e muitas vezes nós temos alguém muito bem preparado para saber fazer, entende de logística, entende de tudo, porque a padaria nasceu com ele, e de repente ela se transformou numa grande central de produção, e hoje eu não posso levar esta pessoa para lá porque ela não está preparada, não está com a competência necessária para assumir um lugar onde vai ter tanta variável em relação aos conhecimentos que podem ir além, inclusive conhecimentos fundamentais sobre produto, né? Sobre aquilo que nós diríamos que é muito específico da área de produção. E, às vezes, essas situações dificultam muito para as empresas, como dificulta para os candidatos. Então, aqui justificando que o lugar do ambiente de aprendizado é um lugar que nós precisamos valorizar, porque isso faz diferença naquilo que nós chamamos de empregabilidade, tanto a que é agora, continuada, a que você está, como aquela que virá, ou aquela que você deseja, aquela que você pleiteia para o futuro. Ok. Posso passar, Gilda? Pode sim, Márcio. Bom, dando sequência, a Gilda colocou muito bem qual a expectativa e o porquê de participar de um treinamento para formação de líderes, né, e gestão de pessoas. Quando a gente olha as estratégias das empresas, essa lâmina, esse slide, ele mostra de forma clara e objetiva quais são os fatores chaves para garantir a competitividade de uma empresa. Então, nós temos algumas questões que são operacionais e temos algumas questões que são estratégicas, mas nós temos o peso e a importância da liderança, né? Então, uma empresa são processos, são pessoas, e a liderança faz a diferença para que a gente consiga direcionar e trabalhar de forma assertiva todos os pontos fundamentais para garantir o êxito, né? Então, um sucesso de uma empresa
principalmente ligada à área de panificação, ela depende da qualidade dos produtos que são entregues ao cliente, de uma gestão adequada de abastecimento no ponto de venda, uma estratégia de precificação que seja assertiva dentro da posição do mercado que atua, de forma a garantir rentabilidade para a empresa, mas também, vamos dizer assim, aquela preferência do cliente pelo posicionamento correto de preço. Nós temos a eficiência operacional, que é um desafio e que precisa de estar com os processos bem ajustados, bem gerenciados e com habilidades na execução desses processos bem desenvolvidas. Então, um fator-chave que é a eficiência operacional. Um adequado mix de produto e de soluções para atender às necessidades do cliente. E nós temos a comunicação com o mercado e os serviços que são prestados ao cliente. Isso passa por uma estratégia, que é o modelo de negócio, e o fundamental no treinamento que nós estamos realizando é que desenvolver a liderança é criar a cultura da empresa e garantir a entrega de resultado. Então, é muito importante a responsabilidade que nós temos na construção de resultado do papel dos líderes para garantir a competitividade da empresa. Quando nós falamos de gestão de pessoas aplicada na prática, vamos fazer uma pequena reflexão, né? Política de gestão de pessoas serve para nortear como administrar pessoas, métodos, procedimentos relacionados à administração de pessoas, a saber como recrutar, selecionar, treinar, avaliar as pessoas e promovê-las, né? Dentro desse contexto, a gestão estratégica de pessoas, nós temos duas definições importantes. Nós temos o modelo instrumental, que é o modelo HART, onde a estratégia é definida pela cúpula da empresa. A gestão estratégica de pessoa é uma função adaptativa, o RH cria suporte para a estratégia, unidades controladas e supervisionadas, divergências e conflitos devem ser evitados. E nós temos o modelo humanista, o modelo software, onde o nível gerencial e técnico são parceiros estratégicos, as políticas e práticas de gestão estratégica de pessoas são mais sofisticadas, descentralização do controle, divergências e conflitos são estimulados, negociação e busca de consenso. A reflexão, quando a gente olha para esses dois modelos de gestão de pessoas, é se existe um certo, né? Qual que é o certo? Existe um que eu me identifique mais, mas esse modelo de gestão de pessoas, ele tem uma abordagem contingencial, ou seja, depende da situação da empresa, do segmento de mercado. Para os processos que são contínuos, que precisam de ser estabilizados, o modelo hard funciona bem. Para os processos de inovação e conhecimento, o modelo software funciona bem. Então, a aplicação de cada um desses conceitos depende da situação, do modelo de negócio, dos processos que estão sendo trabalhados, e aí os dois estão corretos, mas depende do momento da habilidade na aplicação. O papel da liderança dentro da evolução dos processos são importantes, né? Nós temos aqui, dentro desse curso, alguns participantes que estão em empresas que estão desenvolvendo projetos de consultoria. Projetos esses que visam trabalhar na evolução dos processos operacionais, na busca de resultados que garanta a competitividade da empresa, traz atração para os clientes. Então, são vários projetos que são desenvolvidos na empresa e onde o líder tem um papel muito importante para a realização desses projetos, para trazer resultado. Então, a responsabilidade do líder é muito grande para que a gente consiga ter êxito em todos os projetos de melhoria que as empresas estão desenvolvendo. Neste momento, com o impacto que a mudança de comportamento do consumidor, as restrições, a questão do impacto que a pandemia está trazendo para as empresas, para os negócios, o líder ele tem um papel fundamental para que nós tenhamos uma capacidade de resposta diante de desafios que possa permitir que as empresas superem esse momento tão desafiador. Hoje eu fiz uma reunião à tarde com aproximadamente 12 pessoas de forma online, numa empresa, que é uma empresa que tem mais de 50 anos, onde nós estávamos discutindo o papel de cada área para enfrentar esse momento, né? Ou seja, todos esses aspectos da restrição das pessoas, né? Está trazendo consequências muito fortes na atividade dessa empresa e os líderes, eles são
fundamentais para que a gente consiga superar esses desafios. Para isso, a liderança precisa, primeiro, querer implantar esses processos de melhoria, ter vontade política, mas, principalmente, buscar conhecimento técnico para saber como que deve ser trabalhado esses processos e, principalmente, assumir a liderança dentro desse processo para que a gente consiga trabalhar a evolução da empresa, enfrentar essa diversidade de situações que nós estamos vivendo nesse momento no mercado. E no ano passado, que nós estamos fazendo um ano com essa questão da pandemia, eu fiquei impressionado com a capacidade de resposta que algumas empresas tiveram de se ajustar à nova realidade, recuperar faturamento e conseguir superar esse desafio. Mas foi um ponto comum a capacidade que os líderes tiveram de rever conceitos, de rever processos e de dar respostas claras e objetivas diante da situação. Quando nós estamos trabalhando para administrar uma empresa, muitos de nós somos muito focados no operacional, e o líder ele tem também um papel estratégico, ele também tem um papel de gestor. Então, o líder ele precisa entender que ir lá e fazer é importante, mas é fundamental motivar a equipe que ela realize as tarefas, né? Estimular essas pessoas a realizar, conseguir com que as outras pessoas façam. Então, esse é um grande desafio. Para isso, nós precisamos desenvolver habilidades importantes para que a gente consiga realmente fazer a diferença no dia a dia das organizações no qual nós estamos trabalhando. E aí nós temos algumas questões importantes onde nós precisamos entender do ser humano para trabalhar a motivação da equipe. Dentro dessa motivação, nós temos algumas reflexões importantes. Eu vou passar a fala para a Gilda, que eu acredito que ela vai dar uma contribuição importante nesse ponto para nós. Gilda? É verdade, Márcio, fundamental. E por que esse tema em primeiro plano, em primeiro lugar? Porque esse é um dos temas que vamos levar até o final do curso e também é aquele que nos trouxe até aqui. Então, existem algumas características que são humanas, de posicionamento, de comportamento, que elas foram estudadas, e Maslow, né? Abraham Maslow, que trouxe esse estudo, e tudo que derivou desde que ele fez isso, né, muito atrás, nós temos aqui várias questões. E eu gostaria de, inicialmente, fazer uma provocação para o grupo. Posso, Márcio? Nossa turma precisa falar disso com mais profundidade. Então, eu vou pedir que a gente siga primeiro para o nosso primeiro estudo de caso do nosso trabalho, e aí, a partir dele, nós vamos tratar esse assunto aqui. Pode ser? Ok. Então, você pode passar para o próximo slide, que nós vamos iniciar com essa reflexão e que você vai me ajudar com ela. Tá. Bom, essa reflexão é importante sobre o dilema de Alessandra, né? A Empório Donatella é uma empresa conhecida na região em que atua pela tradição e de suas delícias italianas. A família empresária, o senhor Francesco e senhora Giovanna, e seus filhos Lorenzo e Chiara, fazem questão de manter o brasão da família na parede da loja para garantir que todos conheçam a história da empresa, fundada por seus bisavós, desde que vieram da Toscana para o Brasil no início do século XX. Alessandra, gerente da empresa, está com a família empresária há mais de 15 anos. Tendo começado lá como atendente caixa, seu estilo objetivo, sério, comprometido com seu trabalho, fizeram dela um destaque como gerente. Os donos da empresa reconhecem seu trabalho. Apesar de todas as boas avaliações de seu resultado gerado, Alessandra tem se questionado sobre a forma como tem lidado com sua equipe. Começou a dar atenção aos feedbacks negativos que recebia pela sua forma de falar ou de dar ordens, pela inflexibilidade em tratar assuntos de interesse pessoal dos colaboradores,
por não dar atenção às queixas sobre situações estruturais da empresa que afetam muito a satisfação da equipe, sobre a falta de comunicação, sobre o excesso de tarefas, para uns menos, para outros advertências, entre outras muitas queixas. A equipe também cita Solange, a subgerente, como uma líder melhor, devido à sua maneira doce e gentil de ser com todos, chegando a receber título de honra por sua maneira de agir a quem diga que só está na empresa ainda por causa dela. No entanto, Solange, apesar de ter características tão positivas, não consegue atingir as metas esperadas de sua tarefa, deixando a desejar em resultados que dependem da gestão da equipe. Depois da maternidade, Alessandra, que hoje tem 34 anos, retornou bastante reflexiva sobre sua vida na Empório Donatello. Percebeu que não gosta da imagem que tem como gerente, e isso a tem deixado triste sem saber por onde começar as mudanças no dia a dia. Depois da maternidade, Alessandra retornou bastante reflexiva sobre a sua vida na Empório, e percebeu que não gosta da imagem. Está repetido aqui. Obrigada. Tem uma repetição aí do parágrafo. Baseado em nossas experiências, vamos tentar compreender o dilema de Alessandra e sugerir caminhos a ela seguir e voltar a ser feliz no trabalho que ela tanto gosta. Bom, Gilda, agora é com você. Muito bem. Eu creio que essa historinha aqui faz parte da maioria da vida de algumas pessoas, né? Daquele dia a dia que muitas vezes você já se viu pensando, será que esse meu estilo é o estilo ideal? Será que isso? Será que aquilo? E são as nossas as consequências das nossas atuações, né? Cada dia que o nosso comportamento parece não atender uma expectativa ideal nossa, pode ser que a gente entre em um pequeno conflito, um pequeno questionamento pessoal. Mas vamos lá, nós vamos agora tratar da vida da Solange e da Alessandra. Então, tem uma pergunta lá no final, que é, baseado na sua experiência, como é que a Alessandra deveria voltar para o dia a dia com essa situação? Podemos refletir um pouquinho a respeito disso, e se alguém quiser falar, já pode abrir sua câmera. Tem também a opção reações aqui embaixo, na base, né, do Zoom, e você pode levantar a mão quando for sua vez de falar. Tem uma mãozinha lá, aí você pode levantar quando você quiser falar, ou simplesmente abrir seu microfone e iniciar. A nossa pergunta é assim, o que você pensa que poderia ser? Como é que você vê essa situação? Quer comentar a respeito dela? É algo que você já viu, já vivenciou? Ou algo que te lembra alguma coisa do seu momento, do seu estado de vivências como líder? Há situações que você já presenciou algo semelhante? Já esteve com um líder feito Alessandra? Como foi estar com ele? E um líder como a Solange? E o que veio junto disso? Como é que era esse ambiente ali? Tem várias questões a fazer aqui e pode ser que venha alguma para você. Quer nos ajudar com isso? Oi, Pedro. Por favor, abra seu som, Pedro. Está aberto? Agora abri. Eu acho que, assim, olá, boa noite a todos. Boa noite. Eu acho que a Alessandra, ela deveria fazer um mix do que a Solange, ela tinha que pegar a parte dela e pegar um pouco também do jeito de ser da Solange. Eu acho que a Solange, ela faz o tipo amiga dos funcionários, também não consegue cobrar, e a Alessandra só fica na cobrança. Eu acho que tem que ser um mix dessas duas gestões. Muito bom. Parece que talvez as duas precisassem conversar mais, trocar mais, talvez até o que será que pode estar acontecendo que uma não consegue enxergar o jeito da outra trabalhar, e o que fica no dia a dia que não deixa que esses feedbacks possam acontecer com mais transparência, né? Poderia ser mais fluido. Uma parar e falar, olha, disseram isso, e de repente você pode melhorar assim. Como não tem passe de mágica para sarar comportamento, né, Pedro? É muito trabalho, é árduo a gente mudar as coisas na gente mesmo. Então, provavelmente, elas duas teriam que estar aí, ó,
uma longa data conversando a respeito para se ajudarem, ou aquela que percebe isso, poder estar se observando mais e pensando mais como mudar, que é verdadeiramente o dilema de Alessandra. Então, o que você sugere é que o equilíbrio entre as duas formas de gestão seria o ideal, é isso? Exato. Eu tenho um caso na padaria, eu já tive caso na padaria, de chamar a atenção de funcionário, ser amigo, tentar ajudar, ver o que está acontecendo com o funcionário em si e tudo mais. E tem uma hora que você chama a atenção, e aí tem um subgerente, como no caso aí, e aí você escuta o funcionário, meu gerente, aquele outro gerente que é bonzinho, que só não chama a atenção, coisa. E aí eu levo como funcionário só gosta de ser elogiado, né? Não gosta de ser chamado a atenção. Tem certas horas que você tem que chamar a atenção. A gente não está para ser também só amigo, aquilo ali é um ambiente de trabalho. É verdade, Pedro. Eu arrisco dizer que não é só o funcionário, não. Nós normalmente não gostamos de errar. Nós humanos imperfeitos, né? A gente não gosta muito de errar. E aí, quando vem uma chamada de atenção, é preciso estar muito aberto para receber isso. E, às vezes, no dia a dia, na correria do esforço diário, porque se a gente vai na contrapartida, o outro também vai trazer assim, olha, mas eu faço um esforço enorme, você só enxerga um erro, não tem disso? Então, vem já uma contrapartida, uma argumentação que é presente no dia a dia, e aí, quando nós olhamos para o funcionário, nós olhamos assim, com essa visão de que ele não gosta de ser reclamado. E é real, é verdade, mas é do humano. Né? Kátia, E muito obrigada pela sua contribuição, é isso mesmo, nós precisamos de equilíbrio, é um dos pontos desse dilema da Alessandra. Né? Obrigada, Pedro. Aproveitando, você é de onde mesmo? Eu sou de Niterói, mas agora estou morando em Nova Friburgo. Eu sou gerente da padaria Dona Emília. Ah, que bacana. Bem-vindo aqui, viu? Obrigado. Kátia. Oi, Kátia. Provavelmente é comigo. Ailton, Gilda, é isso? Isso, Ailton. Ah, ok. Pois não, Ailton. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, trabalho na Lamego, no Grupo Lamego. Nossa loja lá tem um modelo, aliás, um modelo não, tem uma situação muito parecida com essa que está sendo colocada aí. Eu sou um gerente que tem 1 ano lá, na verdade, sou um sócio-gerente. Eu entrei na loja vindo de um modelo de gestão muito diferente. Eu trabalhava em banco há mais de 30 anos, então meu modelo de gestão é um modelo de gestão muito mais assim motivador, buscar as pessoas para ela conseguir atingir seus objetivos através de uma série de benefícios e remunerações que não é o que a gente vê nesse modelo de comercial de padaria. E eu tenho um gerente muito eficiente, ele está até aqui comigo no grupo, ele é uma pessoa que tem uma vivência muito grande nesse modelo de padaria, é um cara duro, mas ao mesmo tempo é muito correto nas colocações e na gestão que ele faz, mas ele está endurecido pelos 15 anos de padaria e por todas as correções que ele precisa fazer dos rumos e tal, porque isso, para quem está nesse modelo há muito tempo, realmente fica difícil de fazer, enxergar assim, essa questão da liderança e da gestão como sendo uma questão que foi colocada aqui, como tirar o proveito melhor das pessoas, enfim, muito parecido. Eu faço o papel do subgerente que ouve mais, que procura dar mais atenção. Ele, não que ele não faça isso, mas ele é muito mais assertivo naquela questão de corrigir os erros, de colocar as questões como elas devem ser colocadas, de forma rigorosa, para que as coisas sigam em frente. Então, faz muito sentido para mim isso que está sendo colocado aqui. Eu estou com uma expectativa muito boa do curso. Obrigado. Bacana, Ailton. Interessante, né? Que quando as coisas falam a linguagem que a gente entende bem, porque realmente você está vivendo algo semelhante à Alessandra e a Solange, né? Muito bom. Obrigada pela sua contribuição. De nada. Mais alguém gostaria de colaborar?
Ok? Vou convidar aqui. Marcelino, você tem algo a dizer a respeito das nossas duas contribuições maravilhosas aqui, do Ailton e do Pedro? Gilda, eu estou brigando aqui com a conexão de internet, não posso participar não, desculpa. Ah, Estou só ok, eu vi escutando, aqui. mas Perfeito. estou com dificuldade aqui. Aí eu estava ouvi até agradecer aqui o Ailton. Viu, Ailton? Obrigado pela contribuição. E também agradecer aí o rapaz da Dona Emília. Pedro? Pedro, né? Não vou errar o nome dele, não, porque é o nome do meu filho, viu, Pedro? O Fernando já mandou mensagem aqui. Como é que está o Pedro aí? Como é que está meu rapaz? Vamos falar com ele que você está ativo e contribuindo bastante, tá bom? Obrigado, Gil. Ok, Marcelino. Obrigada Alô. a você. Muito bem. Márcio, você quer observar algo a respeito das nossas contribuições? Você que tem uma vivência extensa nessa caminhada aí, de quem dura 20 anos, quem dura 15, suas equipes são equipes duradouras. Oi, Gilda. É muito interessante essa reflexão, né? Eu acho que muitas vezes temos um olhar de achar que existe o certo e o errado. Eu acho que o grande desafio é saber que momento ser objetivo e firme nas colocações para conseguir estar dando um feedback adequado para as pessoas, qual momento a gente deve ter uma escuta, precisa entender e se colocar no lugar do outro. Então, esse desafio de liderar não é uma linha, não é uma questão cartesiana, matemática, né, da gente achar dentro desse ou daquele modelo. Eu entendo que quando a gente desenvolve as pessoas, quando a gente consegue tirar o que elas têm de melhor, eu gosto de dizer que gestão de pessoas, você precisa identificar as habilidades das pessoas e colocar essas habilidades no lugar certo, porque a habilidade no lugar certo é qualidade, a habilidade no lugar errado é defeito. Então, eu preciso ter um olhar atento quais são as características que as pessoas que eu estou liderando têm, e quais são as habilidades chaves que essas pessoas têm para que eu consiga direcionar isso em relação ao que é o objetivo da empresa, da organização, daquele setor, daquela função. Então, dentro desse contexto, a gente precisa estar estimulando as pessoas a se desenvolverem, mas liderar é um processo desafiador no sentido de que nós temos que estar, muitas vezes, tomando decisões que vão afetar a vida de várias pessoas, né? E aí, dentro dessa reflexão, eu diria que tentar achar um certo equilíbrio entre os dois conceitos, os dois modelos, é o fundamental, né? Seria um desses pontos de reflexão. Perfeito, Márcio. Muito obrigada. Não sei se tem mais alguém que quisesse participar aqui no grupo, só sinalizar para a gente, abrir o microfone. Mas vamos, então, a essa nossa contribuição, que foi exatamente dentro do que nós estamos falando. A vivência que o Ailton tem de estar sendo aquele que contemporiza as ações mais duras, e o Márcio falou lá atrás desse comportamento ou dessa estrutura mais hard ou uma estrutura mais soft. E nós falamos daquele, você pontuou bem, Ailton, quando você diz assim, ele vem com aquilo que precisa ser feito e colocando as coisas da maneira como elas precisam ser colocadas, porque elas precisam ser realizadas. E muitas vezes, em determinadas estruturas de realização, ou de comportamentos, ou culturais da empresa, as pessoas precisam desse tipo de austeridade, da forma, não tem uma liberdade de fazer sozinhos, então dependem dessa austeridade na forma de liderança. E, enquanto isso, se sentem um pouco sem pai nem mãe ou órfãos de uma relação onde haja um canal de escuta, um canal de voz para eles, ou um lugar onde se sintam acolhidos, porque é do humano, ele dá conta das duas coisas, mas ele precisa de equilibrar essas situações. E aqueles que se adaptam também têm seu lugar, porque há pessoas que se adaptam a qualquer uma das situações, sendo linear naquilo que é. Se forem duros, ok, estou reagindo. Se forem também generosos, gentis, suaves na sua forma, também estou agindo ali e realizando do mesmo jeito. Porque aí nós vamos entrar com as características individuais, que são também as diferenciações dessa grande humanidade, né? Então, o que vem dessa referência é que Solanges e Alessandras estão aqui, provavelmente.
Solanges e Alessandras estão distribuídas em todas as nossas empresas, e nós vamos encontrar ainda quem já atingiu aquele nível quase nirvana, né, Pedro? De equilíbrio, de chegar nesse nível de conseguir juntar as duas coisas e seguir. E nós temos muitas pessoas que são a soma da Alessandra e da Solange. Então, nós temos pessoas que deram conta disso, que já conseguiram alcançar esse nível. Por quê? Por causa de temperamento, por causa de comportamentos pessoais, desenvolvimento, muita luta, muito trabalho para poder ir parando e, com sabedoria, desenvolvendo o seu jeito de reagir, porque quanto mais reativos, mais respostas que a gente vai ter, muitas vezes, podem nos surpreender de uma forma ruim. E quanto menos reativos, também podemos ter respostas ruins, mas, ao mesmo tempo, se atingirmos o equilíbrio de conseguirmos ser reativos quando precisa, quando há naquele momento uma necessidade de uma reação austera, eu vou reagir àquilo da maneira como for. Eu encontrei um equilíbrio. No momento em que eu preciso ser colo, eu sou colo. No momento em que eu preciso ser aquela pessoa que vai lá colocar a regra, eu sou a lei, eu vou ser a lei. Então, o líder precisa de ir encontrando um caminho que dê a ele esse lugar. E nós já temos um grande, o primeiro que nos dá o direito de ser a lei, e nós não precisamos imperar muito sobre isso, é o fato de já estarmos no lugar de líderes. Nós já somos a lei, quando estamos ali. Né? Então, o que faria com que nós tivéssemos que mudar uma maneira de reagir em relação a determinadas coisas? Aí é seguir o protocolo. O que é a regra da empresa? Por onde ela caminha? Tá, então isso aqui eu faço cumprir, precisa ser cumprido, e eu tenho outras coisas que me dão base para caminhar cumprindo a lei, fazendo aquele colo quando precisa, mas fazendo a lei funcionar do jeito que ela também deve ser e da forma como ela me é cobrada. E aí eu encontro uma forma de fazer, repassar a lei, colaborar de forma que esses resultados aconteçam com a lei, entre aspas, e eu estou chamando de lei aqui, aquelas regras que são internas. Preciso de um resultado, precisamos que seja feito assim, o horário é daquele jeito, a chegada precisa ser assim ou assado. Então, nós precisamos de encontrar que caminho de lei existe, nos adaptar a entender como vamos levar na nossa maneira com essas pessoas. Eu faço mais reuniões, ou eu sou o tipo que converso no individual, ou então eu simplesmente chego e falo, olha, minha reunião é curta e grossa, e é para dizer para vocês, olha, tem gente chegando atrasado, não quero saber disso, quem chegar atrasado agora, volta para casa. Acabou. E há aqueles que vão chegar e chamar e falar, pessoal, precisamos pensar uma coisa, que nós somos um coletivo. Nós somos 10 pessoas trabalhando, e nós temos o horário para chegar. E esse horário não está sendo cumprido. Eu preciso que vocês vejam o que está acontecendo em cada situação, mas o horário de vocês é X horário. Mas podemos, então, se tiver alguma situação que é particular, nós vamos precisar conversar. Mas nós vamos ter que conversar de uma maneira que entendamos. O horário é X, e mudar isso, eu, gerente, e a estrutura da empresa, o que é o cenário de atendimento à comunidade que nós estamos inseridos, não tem como mudar. O horário é X. Então, se houver algo que é diferente disso, vocês vão precisar me procurar para a gente ter uma conversa definitiva a respeito. Então, isso também é austeridade, mas é também abertura. Então, nós precisamos entender em que momento Solanges e Alessandras vão se fundir para elas poderem caminhar na direção do resultado. Né? Então, eu quero voltar lá no nosso... Não sei, tem alguma fala? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Bom, vamos seguindo, Márcio. Ok. Hanna, eu não sei se é tão simples assim, viu? A Hanna acabou de comentar aqui no chat, gente, que eu tenho a habilidade de tornar tudo simples e possível. Eu queria até te ouvir, Hanna, para entender melhor. Quer nos ajudar? Gilda. Márcio, nós vamos para aquele slide que tem a pirâmide de Maslow, por favor. Okay. Isso, obrigada. Marcelino? Alguém chamou, Gilda? Gilda. Não, foi o Márcio que chamou. Ah, sim. Então, Hanna, quer colaborar aqui com a gente? Pode ser sem a imagem, se você não tiver condição. Quer falar sobre isso? Oi, boa noite. Boa noite. Oi. É porque você vai falando das questões que envolvem, né,
toda a dinâmica da gestão de pessoas, e você fala assim com tanta propriedade e ao mesmo tempo com uma delicadeza, que além de nos motivar, faz com que as questões sejam possíveis, porque é um campo muito desafiador, né? Quando a gente tenta aplicar todas as orientações com um colaborador aberto, maduro, aí é bem fácil, mas muitas vezes a gente não encontra esse perfil no dia a dia da padaria, né? E você vai falando de uma maneira tão simples, tão descomplicada, tão amorosa, que isso motiva bastante a gente. É um elogio que eu fiz a você, viu? Parabéns. Obrigada, Hannah. Eu fico muito feliz porque são anos de trabalho para desenvolver isso. Tem a espontaneidade, mas tem também o desejo de atingir o coração das pessoas para a mudança, sabe? Porque realmente dentro da gente precisa vir com espontaneidade, com vontade de fazer com que o outro queira a mudança, não porque eu quero, mas porque ele pode. E porque nós estamos ali na tarefa de desenvolver nas pessoas isso também, essa habilidade de poder atingir o melhor que ela tem. Porque enquanto estamos de passagem ali, a vida está acontecendo. Enquanto estamos ali atuando no caixa, atuando na produção, atuando no atendimento, a nossa vida está acontecendo, né? Então, é isso aí. E desejo que você possa aproveitar ao máximo aqui. Colabore mais, tá? Que bom te ver aqui de novo. Muito bem, gente. É isso aí. Inclusive, tem situações que podemos estar amorosamente tratando com alguém e nós temos ali um desvio de comportamento, como, por exemplo, eu tive uma vivência no dia de hoje. Eu tive que fazer a dispensa de uma pessoa, né? A solicitação do meu cliente foi que fizéssemos a dispensa de uma pessoa que não estava adequada à regra, à lei interna, né? E quando fui para uma conversa, e tinha uma parentela, na verdade, e primeiro, como tínhamos dado a oportunidade para o filho de uma funcionária que é exemplar, e já tinha tido outro filho que trabalhou conosco e que ainda até presta serviço, ainda está, me parece, em atuação, excelente, também exemplar. Então, a nossa tendência foi o quê? Dar oportunidade também. E veio essa pessoa que tinha aí uma diferença de comportamento. E aí, por estar fora de uma das adequações necessárias, nós tivemos que fazer a dispensa dessa pessoa, ou seja, a demissão. E aí, quando fui para conversar, o primeiro passo foi, olha as relações diferentes, hein, Hannah? No momento em que eu vou para conversar, a primeira coisa que eu faço é chamar a mãe, porque foi ela que pediu a tentativa, conversamos juntas e apontei para ela o que seria a situação, porque era realmente uma invasão da regra, e essa inadequação era algo que nas experiências que tivemos não conseguimos mudar muito. E aí ela falou, não, eu entendo e jamais gostaria de forçar que a situação fosse assim e tal, compreendeu. Como o filho tem 18 anos, então nós fomos para a linha do agora que a mãe já está certo, já está acertado com ela o entendimento, eu posso chamá-lo para a gente poder fazer essa demissão. Quando eu chamei para conversar e estávamos alinhando, ele compreendeu todas as coisas, falou, realmente eu não poderia, entendeu que não deveria ter agido da forma como agiu, mas quando eu falei, por esta razão, nós precisaremos encerrar com você o nosso contrato. Então, estamos nos primeiros dias do seu trabalho e esse é um fato que realmente tem peso. E aí eu não terminei de falar e ele levantou, arrancou a máscara, pegou o celular, pegou a mochila e saiu. Falou assim, quer saber? Estou indo embora. E aí foi-se embora da sala onde estávamos conversando, amorosamente, cuidadosamente. E aí é uma situação que surpreende até os mais experientes, né? com mais de 20 anos de contato com pessoas, essa foi uma das situações que me surpreenderam. Então, realmente, por mais que eu tentasse ser amorosa, ainda assim podem nos surpreender com situações assim intempestivas, né? Mas sempre demissão é demissão. E o outro tem a liberdade de sentir o que sente. E ele foi espontâneo, demonstrando um comportamento que realmente repetiu a falta de assertividade desde o outro comportamento que ele tinha tido na empresa. Então, só para ilustrar como que em muitos momentos, mesmo com amor, certas situações não atingem o coração do outro. Então, muitas vezes nós estamos nessa consideração de que,
podemos agir assim também e não sermos recebidos de uma maneira como nós gostaríamos. Mas não foi uma surpresa para mim, mas, de certa forma, me deixou assim, pensando, poxa vida, faz muito tempo que eu poderia ter visto isso, ou talvez em outras idades, mas ali foi uma situação. Bem, obrigada pela colaboração, e aí fica uma contribuição para vocês em relação a essa questão de trabalhar com o amor e o cuidado, mas ainda assim estarmos atentos, porque podem acontecer situações que eu fiz, deixei que ele saísse, a gerente da empresa foi atrás, falou, olha, precisamos fazer seu acerto. Ele falou assim, não quero não. Como nós temos a mãe, nós vamos poder fazer esse acerto via essa legalidade da mãe que ainda trabalha. Mas não é uma coisa simples, os gerentes vivem isso, os líderes podem passar por isso em algum momento, né? Então, e aí nós vamos falar desse efeito motivação, que é o que nós falamos lá antes de entrarmos com a nossa provocação. E muito bem-vindo. Falei que a teoria das necessidades humanas, ela foi constituída por Maslow, ou Abraham Maslow, que é americano, e nessa época, já em 70, né, depois de algum tempo já de estudos, isso ganhou um tamanho e uma expressividade no meio empresarial, principalmente na visão de que as pessoas, para produzirem melhor, elas precisavam estar motivadas ou estarem no aspecto da sua inteireza para estarem conseguindo produzir aquilo que a empresa desejava. Então, essa visão onde o humanismo começou a entrar para a teoria também da gestão empresarial, as teorias da administração, então começaram a entrar as teorias das necessidades humanas como suporte para isso. E aí nós temos essa pirâmide que ela começa com a visão de quê? E Maslow é muito feliz em lembrar que nós somos seres humanos que precisamos primeiro nos alimentar, descansar. Tenho até uma máxima que eu costumo dizer, que com fome não se ama ninguém, né? Porque com fome, qualquer situação é uma situação onde a agressividade, a necessidade de se manter vivo, onde essa luta pela sobrevivência vai acontecer. Então, falando do ambiente fisiológico, nós precisamos estar inteiros, nós precisamos também estar com o nosso, sem privação de sono, com o nosso descanso. Daí é onde vem a questão das férias, o período aquisitivo de férias, o momento em que alguém que vem de férias e você compra férias, e esquece que esse descanso é importantíssimo para as pessoas, né? Então, depois que estamos saciados, que o sono é o nosso lugar de abrigo, é também a nossa casa, o lugar onde nós conseguimos estar bem conosco, alimentados, nós falamos, agora eu posso escutar alguém, ouvir alguém e fazer alguma coisa, porque senão eu vou estar com foco em sobreviver. Aí, a partir desse momento, eu estou lá no ambiente da segurança, eu preciso me sentir seguro, eu preciso do ambiente familiar, sim, e se eu não tiver uma família onde eu me sinto seguro, todas as minhas emoções, elas estão sob suspeita. É verdade que sim. Estamos mais infelizes, ou mais assim, ou mais assado, ou assim ou assado. Se não tiver esse superlativo aí, né, nós vamos ter todas as situações que vão nos colocar numa condição de precisar estar seguros para eu poder também agir melhor ou de uma forma mais acomodada àquilo que é a expectativa do outro. Então, o meu corpo, a minha sensação de ter uma casa para voltar para ela, de me sentir seguro no ambiente onde estou morando, segurança na rua, segurança no ônibus, segurança para chegar, para sair da empresa. Quantas vezes pessoas que estão em algum lugar onde aparenta uma situação de maior insegurança, o local de trabalho, as pessoas falam, olha, a gente tem que sair todo mundo junto, para quê? Para ir para o ponto de ônibus junto, dadas as conjunturas sociais em algumas situações ou cidades. Então, de tudo isso vem um pouquinho aqui junto. No ambiente social, na base do social, que é a necessidade de conviver com grupos, de estar envolvido com pessoas, com uma comunidade, de ser importante para pessoas no entorno da minha vida, pessoas, seja a família, a comunidade, a escola, as amizades que eu criei, os grupos de convívio, a igreja, as religiões, os ambientes onde eu esteja convivendo, qualquer que seja esse espaço em que eu conviva com um coletivo e eu me sinta socialmente aceito, esse é esse lugar do social. Então, essas minhas necessidades fisiológicas de segurança e necessidades sociais, elas são consideradas como bases que estruturam a nossa
existência e o nosso convívio no ambiente do trabalho também. E aí, nós vamos para o ambiente da estima, que é quando eu já estou fisiologicamente, eu tenho um trabalho que garante o meu sustento. Eu tenho uma casa, um trabalho que também garante, seja o meu aluguel, seja a minha casa própria, sejam os lugares onde eu volto, ainda que eu more sozinha, mas eu sei que eu tenho uma âncora, uma constelação familiar para eu me apoiar, tenho um lugar, ou então esteja dando segurança à minha família, isso está no âmbito da segurança. No ambiente social, eu tenho tudo isso, mas eu tenho também amores, amizades, relacionamentos, uma comunidade com quem eu conviva, eu estou bem. E aí eu começo a desejar outras coisas. Eu estou trabalhando, consigo. Agora eu quero outras coisas, eu quero ser estimado no meu trabalho, pelas pessoas que convivem comigo. Eu gosto de ter algumas coisas, ganhar, subir na vida, mudar de situação social. E aí, de tudo aquilo que me der capacidade de ter condição de ganhar aquilo que eu desejo, é uma forma de crescimento. Aí eu preciso de entender que depois da estima vem as relações que são realizações pessoais. As realizações pessoais, que aí é quando, apesar de eu me sentir feliz, alegre no trabalho que faço, ser estimado, reconhecido e tal, chegou um momento em que eu gostaria de não estar aqui porque eu quero descobrir um talento novo e quero sair deste trabalho para ir agora seguir outros caminhos, seguir uma carreira que eu desenvolvi enquanto trabalhava aqui, fazia muito bem, atuava bem na empresa, mas fiz um curso e vou ser fisioterapeuta, ou fiz um curso e vou ser uma outra profissão, descobri um outro talento e vou seguir aquilo ali para agora ser também o meu sustento e vou dizer tchau para essa oportunidade que eu tenho aqui. Então, meu lugar na pirâmide de realizações pessoais, ela sobrepõe. Depois que tudo está acertado na parte de baixo que me sustenta, essas realizações pessoais são as que vão dirigir meu comportamento, meu desejo, minhas ambições, minhas expectativas e até a minha felicidade, né? Ok, posso passar? Sim, por favor. Então, diante disso, nós temos uma outra coisa, que é, passeando pela pirâmide, nós vamos nos lembrar que, quando eu entro na ideia de realização pessoal, nós temos um ciclo motivacional, que é esse que sustenta a nossa cadeia de realização. Então, quando eu tenho uma satisfação, eu estou ali, cheguei no nível que eu queria, mas aí um dia eu começo a entrar numa situação como, por exemplo, a da Alessandra. Começo a me sentir insatisfeita. Nesse ambiente, eu tenho duas tendências. Uma, me julgar tanto, ou talvez nem até julgar, mas tomei uma decisão. Vou embora. Não estou gostando dessa imagem, vou procurar outra coisa para eu fazer. Ou então, entrar no desequilíbrio, que essa satisfação fica desequilibrada, e aí quando essa satisfação que agora já entrou em desequilíbrio, porque enquanto eu estou satisfeito, eu estou no equilíbrio, que gera uma necessidade e que novamente pode gerar uma nova tensão ou uma instabilidade. Eu posso continuar ali no equilíbrio e aí vem uma nova necessidade que me gera uma tensão, que me gera um comportamento, até que eu atinja de novo uma satisfação. Então, quando nós falamos desse retorno ao estado do equilíbrio interno, que é o que a satisfação me promove, eu senti uma necessidade de mudar minha forma de me comportar. E aí isso gera uma tensão, eu começo a ter movimentos que são aqueles em que as pessoas percebem, fulano de tal está diferente. Nossa, mas tá difícil conviver com fulano, tudo que a gente fala está irritado, tá instável, ou pelo contrário, fulano de tal está triste, nossa, não era esse o perfil dele, ele era mais alegre, mais comunicativo, está tão fechado, tão assim, então as pessoas percebem, quem convive percebe. E é por isso que, como líderes, lá na frente nós vamos aprender que esse olhar do bom dia, boa tarde, boa noite para o seu funcionário, para as pessoas que estão com você, são importantes porque você vai perceber as tensões deles. Muitas vezes as pessoas estão num estado de tensão que eles não vão contar para ninguém, mas eles estão vivendo esse momento de tensão. E essa diferenciação você só consegue perceber prestando muita atenção. Então, quando a pessoa entra no estado de tensão, inevitavelmente um comportamento novo vem. E que comportamento pode ser esse? Esse de responder de um jeito que as pessoas não estão habituadas, ou de um jeito mais duro, ou de um jeito mais menos atencioso.
e por aí teríamos vários motivos, várias formas dessa pessoa se comportar, gerando no outro uma sensação de instabilidade. Então, até que esse desequilíbrio volte ao equilíbrio, ou seja, essa tensão que gerou esse comportamento existir, até que venha a satisfação, até que no caso, por exemplo, a Alessandra dê forma a uma nova maneira de agir que a satisfaça, ela vai continuar com essa tensão, e aí comportamentos que poderão ser comportamentos que muitas vezes geram essa percepção nos funcionários na equipe que ela dirige. Então, quando entramos em satisfação, vem o equilíbrio e nós passamos muito tempo nesse equilíbrio outra vez. Então, nós temos no outro esquema, no próximo slide, que nós vamos conseguir enxergar aqui também um movimento interessante que acontece, que são os fatores de influência da motivação. O que é que influencia na minha motivação no trabalho? Ou na minha motivação, né, dentro do esquema que eu estou vivenciando naquele momento da minha vida, seja o trabalho, seja a escola, mas vamos falar aqui especificamente na questão do trabalho. Então, existem alguns fatores externos que influenciam o comportamento das pessoas dentro do trabalho, que estão aqui listados alguns. Por exemplo, eu sou este círculo no meio, indivíduo da organização. Mas eu tenho lá coisas que são, vim para o trabalho e tenho demandas. Vamos começar por essa primeira setinha embaixo. Demandas da família. Nessa demanda da família, nós temos aqui uma... Perdão? Só um minuto para interromper você. Nós temos um aluno que levantou a mão. Talvez ele queira se posicionar em algum ponto. Oi, sim. Oi, Ailton. Primeiro, queria me desculpar por ter errado seu nome no início. Não sei de onde eu tirei Cássia. Bom, eu queria contribuir. Uma coisa que, para mim, nos meus 30 anos de gestão, que eu fui gestor há muitos anos, que fica claro é o ciclo das pessoas dentro de uma empresa. As pessoas têm um ciclo e elas passam por momentos em que elas atingem o ápice daquilo que elas se propõem a fazer dentro daquela empresa e elas começam a querer algo mais. E se a gente, como líder, não conseguir perceber isso, essa motivação cai. E isso ficou claro para mim ao longo desse tempo que eu trabalhei, e eu percebo isso, inclusive, no meu local de trabalho, quando a gente vê funcionários muito bons que fazem de tudo para poder contribuir, né, para a empresa, contribuir para o negócio, e quando elas percebem que, por diversos motivos, não é nem uma questão só de gestão, é uma questão até de circunstâncias, a gente não consegue reconhecer. E aí o reconhecimento não passa só por promoção nem dinheiro, passa por um tapinha nas costas, o agradecimento, essas coisas, né? A gente percebe que a motivação cai. Aí eu queria contribuir com isso, porque faz muito sentido isso que você falou aí. Muito legal. Obrigada, Ailton. E nada como a experiência para dizer para a gente que isso realmente acontece, porque você já teve as vivências que pessoas apontaram para você, olha, me sinto bem quando você vem e me acolhe. A forma como as pessoas nos dão esses feedbacks, eles são das formas mais variadas, são na apreciação do seu trabalho, na continuidade de uma provável amizade, mesmo depois que saiu da empresa, né? Muitas coisas vão mostrando que você estava no caminho certo quando fez um acolhimento, quando deu uma atenção. E olha, gente, lá na frente nós vamos ver também uma coisa, acolher não significa aceitar as situações como sendo condescendência, acobertar. Não passa pelo campo da imaturidade, passa pelo campo do deixa eu acolher e tomar a posição a respeito daquela pessoa. Pedir licença, por exemplo, para o dono para manter alguém que você acha que, apesar de ter errado, tem condição de ser melhorada na sua tarefa, melhorada naquilo que faz. Quando você assume esse lugar de ir lá e dizer, eu gostaria de apostar, quando você tem um lugar de poder ter essa liberdade de atuação
que você possa escolher um funcionário para ficar e trabalhar para que ele seja melhor, porque você conhece as habilidades que ele tem. E também a de poder dizer, olha, realmente foi uma tentativa e não tive muito sucesso. E aí vai abrir mão dele logo mais, né? Então, essas coisas são bem assim. O fator motivação, ele interfere em tantas situações, ele nos dá tantos sinais como líderes, que a gente muitas vezes não tem noção de como é simples, como a Hannah falou, em alguns momentos assim, a gente vai tão automático, e aí eu estou emprestando mais falas à sua fala, Hannah, mas assim, nós vamos muito no automático da necessidade do dia a dia e acabamos reagindo a situações que mereciam um comportamento diferente da nossa parte como líder. E aí, muitas vezes, nesse atropelamento só de automatismos, nós acabamos deixando de lado um lugar que nós até teríamos, olha, eu precisaria ter escutado ele mais. Nós estamos falando de um momento onde isso muito acontece, né? Nós estamos vendo as pessoas frágeis, inseguras, sujeitas, e tudo isso também coloca a gente numa condição de poder chamar para um lugar de realidade, de posicionar, tipo, acolho, vejo, sei que existe dor, até onde você pode fazer determinada coisa, mas também chamar para um lugar onde a realidade se coloca presente, eu preciso de você. Né? Até aqui eu consegui colaborar, mas daqui para frente vamos precisar caminhar de uma forma diferente. Tem dias que nós vamos precisar disso, né, de falas mais austeras com a pessoa. E é por aí mesmo. Então, justamente por isso é que nós precisamos atentar para uma coisa. Os fatores de influência da motivação, eles são externos e são também os internos, né? Os que são aqueles que Maslow fala ali e que nós trabalhamos na pirâmide, mas nós vamos ver os que vêm de fora aqui. Por exemplo, demandas da família. Pessoas que muitas vezes estimulam, falam com a pessoa, vai trabalhar, você precisa, você está completando 18 anos, você tem que fazer alguma coisa, e essa pessoa vai para procurar um emprego. Essa é uma demanda que é um fator de influência da motivação dessa pessoa. E, muitas vezes, essa é uma demanda mais da família do que da própria pessoa. Né? Muitas vezes a pessoa nem está assim, nossa, mas eu gostaria de ficar aqui na minha calma e tranquilidade, eu não queria entrar nisso. Aí, na empresa, o reflexo disso vem, porque ele não foi. Quem foi a família que o levou, né? Então, acaba que essa pessoa tem lá um fator de influência externo que não deixa ele tão motivado para o trabalho. E aí, conhecer isso na entrevista é importante. Aí nós temos situações que são programas de treinamento e desenvolvimento que estimulam as pessoas, sim, pessoas que vão para a empresa e falam assim, olha, eu gosto daqui, porque aqui a gente aprende, aqui, então, essa é uma autoestimulação, mas que corrobora com aquilo que a empresa tem para oferecer, tem treinamento, tem reunião, tem um gerente que dá atenção, está sempre ensinando, e aquela pessoa ávida de conhecimento está aproveitando muito bem esse espaço, está motivado por fatores que são não só dela internos, mas também vieram de fora, que são os elementos que a própria empresa estruturou e que ajuda quem chega, e que isso é extremamente motivacional, desde que também conversado, alinhado horários, questões conversadas, isso é muito importante. Condições ambientais, o espaço dentro da própria empresa, o lugar onde essa pessoa mora, a distância, a qualidade de vida para chegar no trabalho, a questão de distância, gasto mais de 2 horas para chegar, mais de 2 horas para voltar para casa. Muitas situações assim são fatores que influenciam na motivação e na continuação da pessoa no trabalho. Os estados de energia interna, que seria aquela pessoa com um tônus vital mais baixo, e aquela pessoa que é altamente entusiasmada, altamente automotivada, e ela mesma já tem um fator de energia pessoal, que é o que colocar na mão, ela está pegando para fazer, o que ela não pode perder o emprego. Aí ela vem com uma motivação pessoal, que é, eu tenho meus filhos, eu preciso trabalhar, e o que você coloca na mão, essa pessoa está disposta a fazer. Vivemos muito isso nesse período de pandemia, quando tivemos que ver pessoas que mudaram completamente seus comportamentos naquele ambiente de estabilidade que vinha trazendo, enquanto não aconteceu tudo isso que estamos vivendo há 12 meses, né? Pressões do superior são fatores de influência, sim. Há pessoas que não dão conta de muita pressão, elas ficam acuadas, temerosas, e aí, às vezes, dependendo do tamanho da pressão que o superior faz, né, que a liderança exerce, dependendo da forma como isso chega, a pessoa também se sente um tanto desmotivada, porque ela não gosta daquele tom, daquela forma como é falado. Então, são histórias pessoais que também acabam sendo lembradas ou
Na hora que o gestor fala com ele, isso remete a histórias pessoais e a pessoa se sente desmotivada, mas tem a ver com as histórias que são bem particulares. Influências dos colegas, aqueles que chegam e já... Primeiro que entrou, e aí já está lá há muito tempo, e tem uma informação negativa, uma percepção negativa sobre a empresa, ou ele é um influenciador negativo. E aí ele começa a falar na cabeça dessa pessoa que chegou, e dependendo do que ele fala sobre a empresa, essa pessoa se fragiliza e fala, eu vou embora antes, né? Eu não vou ficar por aqui. Eu não quero nem ver isso acontecer comigo. Se acontecer, eu não aguento isso não, e por aí vai. Ou aqueles que influenciam também positivamente para que as pessoas possam continuar, para que aqueles que chegaram sejam acolhidos e levados a olhar para a empresa com o mesmo afeto que ele tem. E aí fala, olha, aqui é muito bom, você vai encontrar algumas coisas, não é lugar perfeito, mas aqui é muito bom por isso, por aquilo, por aquelas, e fala da percepção dela. Mas o outro vai poder perceber por si mesmo aquilo que é interessante para ele e se motivar a partir das influências dos colegas apenas se ele realmente não tiver percebido, ou então aquilo que o colega falou tenha influenciado tanto e ele foi e comprovou isso lá na frente. Né? Os sistemas pessoais, que são essas características que nós falamos lá, na característica da pressão do superior, um sistema pessoal que é, opa, eu não gosto que falem assim comigo. E há aqueles que ainda vão embora e dizem assim, nem meu pai fala assim comigo, nem minha mãe nunca falou desse jeito, quem é ela para falar assim? Nossa, não gostei não, falou comigo de um jeito, não dou conta não quero ficar. Né? Quantos RHs aqui presentes, ou quantos líderes já viram isso? Situações em que um foi embora por esta condição. Sistemas pessoais, simplesmente aquela pessoa tem uma maneira de ser, eu gosto de chamar de um jeito que a gente aprende facilmente, mas é o modus operandi, né? Uma fala bem comum para significar o jeito, o modo como aquela pessoa opera na vida, que é com a história familiar dela, com a história de formação dela, e ela vem para a vida, para o trabalho, para as relações, para as amizades, para os grupos religiosos, para os grupos de lazer, e ela vem com esses sistemas pessoais, trazendo consigo uma bagagem onde ela se afeta com qualquer coisa, ou onde ela não leva nada em consideração. Nós temos várias formas das pessoas atuarem com seus sistemas pessoais, que são aprendizados e bagagem estruturada na sua vida de aprendizados pessoais, de formação. Mudanças na tecnologia, que são questões que estão aí muito evidenciadas atualmente, que são fatores de influência. Pessoas que muitas vezes chegam para um trabalho, ele é altamente voltado para as coisas de tecnologia, mas é o primeiro emprego dele, e ele veio pedindo porque alguém indicou, e ele veio e você chamou ele para ser a pessoa como auxiliar de produção, por exemplo. E isso não tem muito a ver com o dia a dia dele ou com aquilo que ele já estava muito habituado. Ele queria mesmo era poder trabalhar no delivery, porque ele ia estar ligado no Instagram, ligado lá nas atividades da mídia social ou em outras situações, e de repente, com licença, pessoal, preciso só colocar um carregador aqui. E de repente ele foi levado para atuar num ambiente que não tem nada a ver com ele, né? E aí nós vamos ter essas questões da tecnologia também chegando nos fatores de desmotivação das pessoas que estão em outras gerações, aqueles que estão há 10, 15, 20 anos já na empresa e que não acompanharam, ou têm medo dessa tecnologia nova, e para entrar muitas vezes nos sistemas, para entender que hoje a pré-pesagem, que daqui a pouco as informações que ele precisa ter em relação ao receituário estão todos no computador, e tem um certo receio de lidar com isso, que é essa inclusão no momento novo da nossa vida, a gente se habituar com algumas questões que são de sobrevivência para nos motivar a estar ali na empresa também. Esses são os fatores de influência, e teríamos mais uma cadeia. Esse é só um esquema de sugestões aqui, para a gente ter noção do que pode influenciar, mas as pessoas que vão trabalhar conosco, elas chegam com as motivações pessoais, que são aquelas dirigidas ou citadas por Maslow como nossa principal interferência, porque isso parte de dentro para fora, e estas são aquelas que são fatores de influência que vêm de fora para dentro, ou seja, chegam de fora de todas as formas, quando somos bombardeados por essas informações,
quando chegamos na empresa. Pode passar, Márcio, por favor. Ok. Muito bem. E aqui nós vamos ter essa estrutura que fala do quanto nós precisamos entender esse manifesto da gestão de pessoas no dia a dia. Essa vai ser a gestão de pessoas aplicada na prática. É com você, Márcio. Pois é, Gildo, a grande questão, né? Se a gente não entender que muitas pessoas colocam que gostariam de ter uma boa equipe, né? Como eu sou uma pessoa dos indicadores, eu percebi agora nessa questão da pandemia, como muitas empresas tiveram a necessidade de fazer ajuste no seu quadro, a opção por pessoas com mais habilidade na execução das atividades e mais comprometidas com a empresa, quando a empresa precisou fazer uma redução de quadro, ela, na maioria das vezes, de uma forma assertiva, optou em ficar com a equipe que ela tinha de melhor na equipe. E aí eu percebi o quanto que, quando a gente consegue trabalhar de forma adequada a gestão de pessoas e consegue realmente ter um diferencial em relação ao time, como que a empresa melhora os resultados. Eu vi empresas que antes da pandemia tinha 45 funcionários e vendia R$450 mil por mês. O faturamento caiu para 350 mil, a empresa reduziu para 33 funcionários, a empresa depois, 6 meses depois, voltou a vender os 450 mil com os mesmos 33 funcionários, ela não precisou voltar para os 45, porque ela realmente passou a ter um time de primeira linha. Então, dentro desse contexto, quando nós trabalhamos gestão de pessoas, essa questão de construir um time realmente com habilidades importantes, nós temos que passar quais são os pontos centrais para ter uma boa gestão de pessoas, né? Nós temos que agregar as pessoas, aplicar pessoas, desenvolver pessoas, recompensar pessoas, manter as pessoas, monitorar as pessoas. Traduzir isso em algumas ferramentas, em alguns processos, é importante. Quando nós falamos em agregar pessoas, aí traz a reflexão. Como que está o processo de recrutamento dentro da organização que nós trabalhamos? Será que ele é feito de forma adequada? Será que ele está estruturado? Será que ele é feito de uma forma realmente que a gente consiga atrair pessoas, né, talentos para a nossa organização? E o processo de seleção, como que ele está? A definição de perfil adequado à cultura da empresa, quando você tem um estilo de liderança, qual é o perfil de pessoas que você vai estar trabalhando, as regras de convivência entre os colaboradores e a organização está clara, está de uma forma bem estruturada, por exemplo, um manual de integração, como que é feito o treinamento desse colaborador para poder estar fazendo parte desse time. Então, aqui nós trazemos alguns processos que, na prática, traduzem o que é agregar pessoas. Dentro desse contexto, aplicar pessoas. O que é, na prática, aplicar pessoas? É uma descrição correta dos cargos, né? Uma definição clara de qual é o perfil do cargo, qual é a expectativa que nós temos para aquela função. Avaliação de desempenho, ou seja, as regras estão claras para medir a performance das pessoas dentro da nossa organização. Existe uma distribuição clara das tarefas, a definição dos procedimentos, onde as pessoas saibam qual é o certo, qual é o correto. Então, dentro desse contexto, são alguns exemplos práticos, dentro da questão de aplicar as pessoas. E aí vem desenvolver as pessoas. Como que é desenvolver as pessoas? Onde eu possa estar... Eu gosto de dizer o seguinte, a experiência que eu fiz um levantamento nas empresas que nós prestamos serviço, os colaboradores com mais de 3, 4 anos de empresa, quando a gente buscava na memória, mais de 90% deles foram formados na empresa e começaram em atividades muito básicas, e a empresa teve a disposição de capacitar, de formar, de treinar, de preparar essas pessoas. Então, nós estamos com um papel importante, né? O líder ele tem essa função de estar estimulando as pessoas a elas evoluírem, né? Elas crescerem,
elas se desenvolverem, elas adquirirem novas habilidades. Para isso é importante a gente identificar quais são as habilidades chaves dentro da nossa empresa, e aqui tem um exemplo que é o anjo da guarda, que na verdade é você ter sempre profissionais com mais habilidades, qualificando e treinando os funcionários que estão chegando na organização. Isso é importante. Qual é a gestão dessa habilidade? O alinhamento das informações, a disseminação das informações, dos objetivos, um momento de escuta da equipe, que são as reuniões. Isso está dentro do contexto de desenvolver as pessoas, né? Competências individuais, processos, estratégias, resultados. Isso é uma questão relevante. E nós temos que recompensar as pessoas. Como recompensar as pessoas? Uma remuneração compatível com o mercado, estabelecimento, muitas vezes, de metas que sejam viáveis de serem alcançadas, sejam construídas de forma adequada. A empresa tem uma estrutura que gera benefícios para as pessoas estarem trabalhando naquela organização, isso é um outro ponto importante. E aí vem o grande desafio de manter os talentos, né? Manter as pessoas. Como manter as pessoas? A qualidade de vida no trabalho, o ambiente de trabalho, o clima organizacional, viabilizar a oportunidade de crescimento para as pessoas, ter uma clareza de como que as pessoas vão estar crescendo dentro da organização, quais são os passos para crescer, ter isso, uma trilha de desenvolvimento profissional, onde as pessoas saibam qual é o caminho que elas têm que seguir, se elas querem crescer dentro da organização, né? E são pontos relevantes dentro desse contexto de manter as pessoas. E monitorar as pessoas. Como saber o que as pessoas fazem, né? Nós precisamos de ferramentas de gestão, de medir a produtividade, de medir a performance, para que as pessoas saibam quais são os pontos que elas precisam desenvolver, as habilidades, os trabalhos, os processos que precisam acontecer para entregar resultado. Então, é monitorar os processos para que a gente possa, aquilo que eu não estou medindo, eu não posso melhorar. E a importância de monitorar. E aí a gente avança para o contexto da inteligência competitiva, né? O que exatamente que é a inteligência competitiva? Dentro desse contexto, a inteligência é o resultado da análise de evidências e informações relacionadas a uma necessidade gerencial. Ou seja, a inteligência competitiva é entender que no papel gerencial eu preciso construir algum processo decisório, preciso de informação para que eu possa tomar as decisões. Então, muitas vezes, eu fiz uma visita técnica a uma rede de supermercado com várias lojas, e todas as lojas que eu chegava, eu conversava com o gerente da loja e dava para perceber claramente quem conhecia a operação que ele estava administrando e quem não tinha a menor ideia de qual era aquela organização. Então, alguns que eu conversei para o setor de panificação, que é uma rede de supermercado, ele sabia qual era a meta de faturamento, qual era a meta de quebra, de perda, qual era o orçamento, qual eram os objetivos que ele tinha que estar trabalhando, quais eram os processos principais, e alguns não tinham a menor ideia do que tinha que fazer para conseguir resultado. Ele estava muito mais como um bombeiro apagando os incêndios do que construindo o resultado. E dentro desse processo de gestão, a inteligência competitiva, ela está muito ligada ao processo decisório e é o que gera as informações. Então, nós vemos isso também no setor de produção. Temos bons gestores na produção, mas que têm muita dificuldade de coletar informação, de trabalhar com algumas informações para o processo decisório. E aí entender que dentro da organização da empresa, algumas atividades são para direcionar o processo de decisão, e isso traz inteligência para o processo. Hoje, pela manhã, numa reunião com uma padaria que na área de produção é um supermercado, né, tem 45 pessoas, e a diretoria sempre colocando para o gerente de produção a meta de custo de mercadoria vendida, e ele falou, Márcio, eu não sei mais o que fazer para conseguir bater essa meta. Nós trabalhamos assim exaustivamente e não conseguimos alcançar esse resultado. E aí eu disse a ele, nós estamos precisando de um processo de inteligência, né? Então, quando juntos, nós chegamos à conclusão que dos quase 600 produtos que a área de produção da padaria produz, 270 itens estavam com custo errado.
Então, quando ele levantou os custos desses produtos, nós verificamos que, por mais que ele se esforçasse junto com a equipe, ele nunca iria bater a meta de CMV, porque dentro do processo, a inteligência do processo estava falha, e ele não tinha essa visão dessa necessidade. Então, nós fizemos o levantamento de todos os custos dos produtos, os preços de venda, e definimos um parâmetro onde todos os produtos que o custo de matéria-prima tivesse superior a 33% do preço que ele vendia, ele tinha que rever a estratégia de precificação desse produto, ou rever a continuidade de trabalhar esse produto, ou mudar os processos. Isso é inteligência competitiva. Com isso, a intervenção do líder foi muito mais assertiva. E antes desse processo, ele ficava achando que tinha que controlar perda, só controlar sobra, perda. E aí ele virava, deixava ter muita ruptura e controlando, e a perda dele estava sob controle. Ele estava com quebra de 3,5% da venda de produção própria, com quebra de 3,5%, e não batia a meta de CMV. Então, o processo de construção da informação, utilizar as informações que a empresa tem disponível, muitas empresas hoje são informatizadas, têm informação, e os líderes não utilizam essas informações no seu processo de decisão do dia a dia, né? E com isso ele não faz a inteligência competitiva para construir resultado. Então é importante isso. Dentro do ciclo de inteligência competitiva, quando eu defino qual é o meu objetivo, reduzir o CMV da produção de 37% para 30%, né? Aí eu preciso coletar as evidências, informação, qual é o custo dos meus produtos, eu tenho receita, formulação de custo desses produtos, qual é o nível de sobra que eu tenho, de quebra. Numa outra padaria que eu estava, o índice, eles não têm quebra, não têm sobra, só que mais de 20% do que eles vendem de produtos de fabricação própria, eles vendem com 50% de desconto. E essa redução de 50% de desconto faz o CMV subir mais de 10%. Então, essa coleta de evidências, de informação, está muito ligada ao processo decisório. Se eu não estou conseguindo alcançar o objetivo, eu preciso buscar informação sobre o processo para tomar a decisão. E aí qualifica essas informações. Eu preciso qualificar qual a importância dessas informações. Com isso, tem a interpretação. E muitas vezes eu não sei como buscar essa informação, não sei como analisar essa informação, e aí eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda através de um treinamento, através de orientação, de troca de experiência, de conversar com outras pessoas que têm mais vivência sobre aquele assunto, de fazer visitas técnicas, de abrir a minha mente para o novo, para a informação. E, com isso, eu vou trazer essa informação. Então, não é diminuir nenhum de nós quando a gente não está dando conta de entregar um resultado. Significa que a gente precisa de ajuda. E aí, dentro do contexto da inteligência competitiva, eu preciso definir um problema, coletar evidências, qualificar as informações, analisar e interpretar essas informações, e aí, dentro desse contexto, eu vou aplicar isso com o meu objetivo para conseguir trazer o resultado que tanto eu estou buscando. E aí nós temos uma parada de reflexão, né, Gilda? Dentro desse contexto tão importante, dentro da gestão de pessoas, onde nós vamos estar, de certa forma, discutindo esse contexto. Nós temos aqui um outro estudo de caso. Eu acho que esse estudo de caso fica para amanhã, né, Gilda? A gente vai seguir o conteúdo. Sim, Márcio, até pelo horário, e é importante a gente... nós vamos colocá-lo no grupo amanhã, para que vocês possam lê-lo, e à noite nós já vamos entrar com um olhar a respeito, mas, de certa forma, pode ser que a gente faça algum ajuste na aula aqui, em função de ajustar o tempo mesmo, e pode ser que ele venha em outro momento. Mas eu gostaria de... Você vai entrar direto no processo decisório agora? Pode falar, eu gostaria de contribuição. Eu gostaria de apontar as apresentações, Márcio, porque algumas pessoas já fizeram suas apresentações aqui no grupo, e aí nós tivemos durante a aula as apresentações de Ailton, de Pedro. Hanna vai depois falar para a gente também, mas Hanna já esteve conosco em outros cursos, e também ela
pôde contribuir falando conosco. Mas temos as apresentações que foram feitas no grupo de WhatsApp, conforme nós pedimos. Conceição, da Multipães, ela e o Paulo, vocês estão com a câmera aberta, Conceição? Eu não consigo vê-los aqui. Bem, nós temos Conceição e Paulo, e a hora que vocês estiverem aqui, deem um sinalzinho para a gente, que são da Multipães, lá em Poá, Porto Alegre. Né? Na verdade, temos eles de Porto Alegre, mas temos na região também a Gabriela e a Josiane Takeshi. Vamos lá, vamos voltar. Ei, Conceição, seja bem-vinda, viu? Obrigada pela apresentação. Vocês são da Multipães, é isso? São os empreendedores? Sim, nós somos proprietários, eu e o Paulo. Temos 2 lojas aqui em Porto Alegre. E estamos aí, o Márcio conhece, já esteve aqui. E estamos aí, estou gostando bastante desse conteúdo aí. Às vezes é bem no horário do fechamento, né? E daí tem uma coisinha ou outra que eles nos chamam mas está muito bacana, estou gostando bastante. Obrigado pela participação de vocês. Não, muito bom sempre estar junto com a Márcia Rodrigues aí. Ótimo. Eu sou muito fã do Márcio, ele sabe disso. Obrigado. Que bacana. Saudade dessa terrinha aí, viu, Conceição? Pois é, tem que aparecer, mas agora com essa pandemia não dá para a gente se movimentar muito, né? Com certeza. É verdade, verdade. Logo estaremos juntos. Torçamos para isso. Muito obrigada, bem-vinda, Conceição, bem-vindo, Paulo. Obrigada pelas apresentações, são os proprietários da Multipães. Sejam bem-vindos. Aí nós tivemos a apresentação também da Elisana Selle, também da região de Poá, que ela vem lá da Nossa Senhora Aparecida, é isso mesmo, Elisana? Cadê você? É lá com a Carla e com o Thales? Sim, trabalho com a Carla e com o Thales. Muito bom. E a Elisana enfrenta um desafio lá, porque é loja e produção, ela é gerente das 2 áreas. Chuta e corre para cabecear, não é isso, Elisana? Verdade, tem que ser assim. Ajudar de tudo um pouco. Quanto tempo tem que você está lá? Eu trabalho com eles há 13 anos. Muito bom, tem um tempinho bom, quase o tempo da Alessandra, hein? Então tem muita história para contar. Bastante. Nós fizemos o curso aqui com o Márcio Rodrigues, aqui no hotel em Porto Alegre, uns 2, 3 anos atrás, eu, a Carla, o Thales. Muito bom. Verdade. Bacana demais ter você aí. Seja bem-vinda também. Obrigada. E nós temos a Josiane. Josiane? Você ia falar? Ok. Josiane Takeshi, é assim que lê seu nome? Josiane Takeshi e a Gabriela da Frolich, de Viamão. Vocês 2 não aparecem aqui na tela ainda, mas eu vi que tem, a Josiane está aqui, sua câmera está fechada, mas tem a Josiane e a Gabriela que também se apresentaram, são gerentes e são líderes de turno lá na padaria e confeitaria Frolich, de Viamão. Sejam bem-vindas, obrigada pelas apresentações, viu? E amanhã nós seguimos aqui aguardando mais apresentações para a gente dar sequência. Quem tiver inscrito, a Gabriela já mandou um carinho aqui para a gente no grupo de WhatsApp, então nós sabemos que elas estão ali nos ouvindo. Sejam bem-vindos todos. Amanhã aguardamos as suas apresentações para a gente saber o que você faz lá dentro dessa tarefa do dia a dia, os seus desafios, né, como líderes. Márcio. O Carlos Andrade, consultor, está participando aí. Às vezes ele quer falar alguma coisa. Carlos. Carlos Andrade também se apresentou, é verdade. Liga o som aí, Carlos. Está sem som. Milena Kelly, você não está com a câmera aberta, mas muito obrigada, líder de turma. Você trabalha onde, Milena? Conta para a gente aqui no chat também. Boa noite, Márcio. Está me ouvindo? Gilda? Estou ouvindo, Carlos. Sim, Carlos. Pode seguir. Nós só não tivemos. Deixa eu ver aqui.
Aí. E agora? Agora sim. Agora sim. Mais uma vez aí, boa noite, Gilda, boa noite, Márcio, Marcelino e toda a equipe da Metodologia Propan. É uma satisfação estar junto com vocês aí mais uma vez. Eu sou fã de vocês já, vocês sabem disso. Eu que sou consultor de panificação, né, confeitaria, aqui no estado de São Paulo, trabalho hoje para o Moinho Canuelas. Tenho 30 anos de experiência, mas eu acho que é sempre bom a gente agregar mais, né? O conhecimento não ocupa espaço e o treinamento de vocês, a metodologia Propan, eu parabenizo toda a equipe Márcio Rodrigues aí, porque desde o ano passado que eu fiz o primeiro curso, né? Só tenho somado e conhecido pessoas maravilhosas e aprendido cada vez mais e multiplicado conhecimentos. Fico feliz de estar junto com vocês, viu? Mesmo à distância, mas estamos juntos, né? Carlos, fico muito feliz com a sua presença e tenho acompanhado o seu trabalho e tenho admirado bastante a diferença que você tem feito no mercado com o trabalho que você tem desenvolvido. Meus parabéns, viu, Carlos? E para a gente é uma honra. Ô, Márcio, isso é muito bom ouvir isso, né? De um empreendedor, de um panificador que nem você, de um gestor, de um palestrante, né? Você, a Gilda e o Marcelino são uma das minhas fontes de inspiração, né? Fico feliz, agradeço a vocês aí por acompanhar também o meu trabalho aí. O Clube dos Mestres hoje já conta com 1.300 pessoas e são todos seus fãs, tem alguns que estão participando aí conosco, né, de todo o Brasil. E eu acho que a gente só tem a aprender e somar sempre um com o outro. Eu aprendo muito, com saudade aí do pão na chapa, do pão da serra, saudade desse café com leite, desse pão de queijo, do queijo, saudade de tudo aí, cara. É muito... o momento não está fácil, né? Mas a gente continua fazendo o velho e bom pãozinho francês, né? Ontem foi o dia deles, inclusive, né, Márcio? Foi o dia do pão francês aí. Bonita as homenagens que o Clube dos Mestres fez, viu, Carlos? Parabéns. Ana, foi muito lindo. É um trabalho de formiguinha, né, Márcio e Gilda? Mas, assim, é um trabalho que a gente vem fazendo, vem levando também entretenimento, conhecimento, tentando acompanhar a tecnologia de tudo e somando para com o próximo. Acho que assim a nossa panificação, a nossa classe panderil aí pode atender melhor ainda a classe da panificação brasileira. Estou feliz de estar aí junto com vocês, tá? Parabéns ao time Propan e Márcio Rodrigues. Obrigado. Bacana. Ô, Carlos, eu também quero te parabenizar aqui, porque assim, a gente vê essa caminhada que o Márcio começou lá 27 anos atrás na consultoria, depois foi agregando um time, né? Igual tem a Gilda, igual eu cheguei depois também. Mas já está batendo um bolão aí, viu, rapaz? Estamos caminhando. Mas, assim, tenho visto o trabalho seu e do Clube do Mestre do Sagrado Pão e tenho visto a causa, sabe? Assim, tanto que você e essa turma toda tem contribuído para os padeiros, principalmente, além dos empresários, dos panificadores também, para a pessoa mesmo, para a qualificação, para a valorização da profissão. Então, assim, admirável, viu? Parabéns, a gente vem acompanhando. Que bom que o setor de panificação se reinventa, embora você não seja novato, né? 30 anos, mas, ao mesmo tempo, poder contribuir e partilhar esse conhecimento seu e o astral também. Então, a gente percebe aí a solidariedade, a consideração com o próximo, quem está começando, com quem já é experiente. Então, assim, para nós é uma satisfação você ter essa confiança no nosso trabalho e é um prazer ter você. Obrigado. Bacana. Eu Marcelino, agradeço de novo as palavras. Desculpa, tá, Gilda? Já te dou a palavra, tá? Mas agradeço, quero parabenizar também, de novo, a Propan e a metodologia aí, e toda a equipe Márcio Rodrigues, que eu tive a oportunidade de dar consultoria em Passo Fundo. Tem fã de vocês lá, aguardando vocês lá para ir passar lá, tomar um café. Tem fã de vocês no Paraná, lá em Francisco Beltrão. Tem também Pouso Alegre. Vocês têm fã pelo Brasil inteiro. Então, mais uma vez,
É o que eu falo, o meu trabalho é um trabalho de formiguinha, o Clube dos Mestres, o concurso do Sagrado Pão, a gente tenta valorizar e incentivar o padeiro todos os dias. E é bom porque os moinhos de farinha, qual eu trabalho aí há algumas décadas, né? As padarias, os padeiros também estão abrindo a mente, estão olhando para o mundo da panificação, que eu falo que é um mundo muito grande, a quantidade, a variedade de pães que a gente vê todos os dias. O nosso clube mesmo é uma vitrine que a gente tem profissionais hoje, pelo menos em 14 estados brasileiros. Temos profissionais na Irlanda, temos profissionais nos Estados Unidos, no Uruguai, na Argentina, na Espanha. Então, assim, essas culturas, né? Tem a Alzira também, que está aí no Portugal, outro dia estava fazendo uma live com a gente aqui. Então, essas culturas, ontem a gente teve a oportunidade, não sei se o Marcelinho e o Márcio aí acompanhou, a Gilda faz parte do Clube das Mestras, né, Gilda? Estou lá sim, Cláudio. Maravilha, obrigado pelas suas contribuições e por você convidar também as nossas mestres, artesãs e empreendedoras para esse mundo aqui, né, de somar conhecimento, de compartilhar essa união e de somar, né, porque assim, o profissional, ele precisa ser profissional no que ele faz, ele precisa ser ter um bom diálogo, ser profissional, ser pai, no seu caso, ser mãe, etc., né? Então, assim, a gente precisa dominar, tentar controlar tudo da melhor forma em qualquer ambiente que a gente esteja, né? Porque as mulheres são multi, né? Os homens não são tão quanto, né? Mas eu falo que assim, a gente tenta, né? Né, Márcio? Né, Marcelina? Exatamente. Carlos, nós agradecemos suas contribuições, sim, e vamos ter espaço para a gente poder tratar até mais e mandar para a gente depois informações sobre o Clube dos Mestres. Isso é muito bacana, porque tem uma formação, tem um desenvolvimento de pessoas que é bacana, né? E nós seguimos aqui com mais apresentações, porque tem Milena Kelly, da panificadora Pão Quente, lá em Trairi, em Ceará. Que legal, que legal. Agradeço a atenção de todos. Eu vou desligar o meu microfone aqui, tá bom, gente? Perfeito, Carlos. Obrigada. Obrigado, Milena, bom início a todos e bem-vindos. Obrigada também, Carlos. Boa noite para você. Agora, nós queremos entender aqui, Milena, que não consegui te enxergar, você não abriu sua câmera, certo? Então, nós não conseguimos te identificar aqui. Mas, muito obrigada, sua presença está registrada aqui. Ela é líder também de setor lá na padaria Pão Quente, lá em Trairi, no Ceará. E nós temos também Caroline Chu, gestora comercial da padaria Rock Chu. Saudades de vocês, né? Sabemos das histórias, e temos grande saudade do que foi feito aí de trabalho também. Parabéns pela história de trabalho que vocês têm. E aí, lembranças de todos os movimentos que fizemos junto àqueles que estiveram aí nessa história, no passado e no agora com vocês. Lá em Santa Cruz do Sul e em Vera Cruz, no Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, viu, Caroline? Muita gente, né? Graças a Deus. Por enquanto... Muito obrigada, Gilda. Sim, muito Marcelino, obrigada. nós temos apresentações no WhatsApp. Se você puder ler para a gente, por favor. Tem mais alguém que falou? Desculpa. Entrou alguém aí. Pode ficar à vontade enquanto eu olho aqui. Carol, foi você? Oi. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. E meu irmão era eternamente grato por todos. Escutei muito falar de vocês todos e agora a gente está aí junto com a minha cunhada Letícia, tentando dar continuidade a esse trabalho legal que ele fez. E estamos conseguindo, se Deus quiser, continuaremos. Em breve a gente está reinaugurando a loja de Santa Cruz, ainda essa semana. A gente conseguiu fazer toda uma reforma lá. E obrigada, está sendo muito bom essa oportunidade de
Que bom. de Nós conhecer desejamos todos que o vocês. sonho do Everton continue em vocês. Obrigada. Exatamente. Obrigada. Oi, Gilda, boa noite. Oi, Milena, boa noite. Milena falando. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Estava com um probleminha aqui de conexão, desculpa, tá? Tranquilo, querida. Mas pronto, só com relação à minha apresentação, desejar boa noite a todos, agradecer pelo maravilhoso curso, muito produtivo. Já tive a oportunidade de conhecer o Márcio ao vivo, em uma palestra em Fortaleza, tá com há uns 2 anos, mais ou menos. E, como sempre, me surpreendendo. Muito, muito bom, viu? Boa noite a todos. Obrigada, Milena. Que Obrigado. bom ter você de novo aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Gildas, você quer que leia aqui as As apresentações, apresentações do do grupo? Isso. Ok, a Maristela, né, gerente de loja na panificadora Padalita, oficial de Belo Horizonte. O Bruno Carlos, gerente da loja Padaria Portugália, de Fortaleza. O José e a Bruna, né, e a Clara, da paneteria Recanto Doce, da cidade de Itápolis. O Carlos, já falou, deixa eu ver. A Gabriela, né, está assistindo com a colega Josiane, a Kelch, né? Gabriela Frolich, acho que é isso mesmo, Frolich, se eu não tiver... é isso mesmo. Frolich. Trabalhamos na mesma empresa, Padaria e Confeitaria Frolich, em Viamão, e é gerente líder de turma. Vê se tem mais alguém aqui, Gil. A Elisana Selle, né, trabalha na panificadora Aparecida, em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, gerente de loja e de produção. Está aqui para cima, acho que você já leu, né? O Ailton. Já fomos. Okay. Muito Então, bem. Obrigada, Marcelino. Gente, muito obrigada. Que bom que vocês estão aqui. E nós vamos fazer um trabalho bacana ao longo da semana, apresentando as pessoas que forem se apresentando, e aí nós vamos sempre aproveitar um espacinho para conhecer mais pessoas que estão aqui. Que bom saber quantos líderes estão conosco, porque isso soma as experiências e torna aqui mais rico esse trabalho. Isso é muito importante para a gente. Que bom ter vocês aqui. Boa noite da minha parte, bom descanso, e que vocês possam estar com saúde para que essa semana inteira nós possamos fazer um trabalho assim brilhante. Gilda, tem mais uma apresentação aqui, né? Tem? No finalzinho, Santiago, da equipe de gestão da Portugália, em Fortaleza, no Ceará. Ele é do setor de almoxarifado. Que bacana! Gestor de processos, olha só, líder de processos, muito bom. Nós vamos falar dessas separações amanhã a respeito de líderes de pessoas, líderes de processos, e aí nós vamos conversar bem sobre isso. Obrigada, seja bem-vindo também. Muito bom, Gilda. Muito obrigada a todos pelas apresentações, e isso mostra o quanto é rico as experiências que estão aqui presentes nesse encontro virtual, e, ao mesmo tempo, estamos tão próximos e tão juntos. Então, nós vamos encerrar por hoje. Amanhã nós vamos dar continuidade ao conteúdo. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer a participação, e amanhã nós retornaremos ao desenvolvimento do trabalho. Tá? Muita atenção aos conteúdos que nós vamos postar no grupo de WhatsApp, porque complementa os conteúdos que nós vamos estar vendo aqui no treinamento. Ok? Muito boa noite a todos. Muito obrigado. Desculpa, tem a Caroline também, está aqui no bate-papo se apresentando, gestora comercial da padaria Rock. Eu não sei se é School ou Shoe, né? Shoe. Sim, de Vera Cruz, no Rio Grande do Sul, e Santa Cruz do Sul. Só lembrando, gente, tem um formulário de presença que eu postei aí o link no bate-papo. Gostaria que fosse possível, rapidinho, vocês assinalarem a presença. São 2 ou 3 perguntinhas que tem lá da apresentação de hoje, do trabalho. Se puderem clicar lá e responder, por gentileza. Obrigado a todos. Obrigado, gente. E uma boa noite. Boa noite, bom descanso, que Deus abençoe a todos nós. Amém.